Bom dia a todas, né? A maioria é mulheres, e a todos os homens aqui presentes. O museu é uma honra ter vocês aqui nesse dia. Esse é um projeto que, através da Lei Rouanet, onde a Viés Cultural, que é o representante aqui, o Maurício, e o João Paulo, aprovaram um projeto através da Associação Cultural Ângelo Espresso, que é mantenedora do Museu Ângelo Espresso, através da Lei Rouanet, que proporciona que a gente passe essa palestra para vocês gratuitamente, né? Então, primeiro, é uma honra recebê-los, dizer que o museu está aberto para a visitação. Eu vi que aqui tem a Escola de Planalto. Nós temos um trabalho muito importante em Planalto, alguns anos atrás, quando a escola veio visitar o museu, e depois nós fomos lá na escola, teve um resgate dos vestidos das famílias, e o museu é para isso, é para resgatar, para usar, para que vocês possam proporcionar ao aluno um resgate daquilo que tem no museu, né? O museu não é só um depósito, ele é um local onde tem diversas histórias, né? Nosso museu é um museu temático de máquinas e costuras. Eu vi que tem a escola de Nova Brasília aqui também. Quem é da escola Nova Brasília? Você estava lá quando os alunos foram visitar o seu Ângelo? Não. Nós temos uma filmagem bem bonita da escola que foi lá visitar. Na época, a Rosane Sebem, que é a neta do seu Ângelo, fazia parte lá da escola. E os alunos, as crianças foram lá e cantaram que o seu Ângelo já tinha mais de 100 anos naquela época, isso tudo está registrado, né? E esses registros são importantes para nós e para a comunidade também. O museu existe para a comunidade, né? Sem a comunidade ele não tem valor nenhum. E levar as pessoas no museu para que elas desfrutem, aprendam, que a gente crie essa diversidade de informação, faça com que lá seja um local para pesquisa, de aprendizado, depende de vocês, gestores das escolas. Então, nós, museu, antes de pandemia, nós tínhamos um projeto onde a gente falava com a professora, ou com a gestora, ou com a diretora da escola, para que nós desenvolvêssemos algumas temáticas dentro da visita do museu, né? Que isso proporcionasse um aprendizado para as pessoas, aprendizado para os alunos, né? E continuamos com esse projeto. Tem alguém aqui da Escola de Imigrantes, eu não vi na apresentação, você? Nós tivemos, acho, há 2 anos fazendo uma palestra lá na escola também, não sei se você estava presente, onde uma aluna lá foi premiada com uma história do seu Ângelo a nível nacional. Você está ao par disso? Eu estava na escola, mas não estive presente na palestra. Mas você sabe que teve uma aluna que ganhou um prêmio, ela foi premiada a nível nacional, não sei se foi primeiro ou segundo lugar, de uma história que ela fez, de uma redação com a história do seu Ângelo, em cima de uma palestra que nós fomos na escola, né, para fazer uma apresentação do museu, da história do seu Ângelo, que nós consideramos ele uma pessoa única no mundo, né, uma pessoa que viveu até os 105 anos, e com mais de 100 anos ele recebia as pessoas, recebia as crianças, ele gostava dos jovens, e é nosso compromisso como gestores ter essa continuidade. Ele não está aqui entre nós, mas ele continua presente entre nós, né? Não está a pessoa física, mas a alma dele continua conosco, e nós temos esse compromisso como gestores atuais do museu de continuar transmitindo as mensagens, os ensinamentos que ele deixou para nós, né? Então, nós tivemos alguns projetos e a gente pretende, nós tínhamos até o ano passado feito todo um resgate histórico dessa redação dentro do museu. Nós íamos fazer isso lá, fazer uma exposição, inclusive, sobre isso. Como veio a pandemia, a gente está momentaneamente até fechado o museu, por causa dos espaços que nós temos lá, que são reduzidos, tá? Então, eu vou dizer a vocês que nós ficamos abertos. Nós gostaríamos muito de ter um projeto para 2022 com visitações agendadas, cada escola defendendo o dia, o horário, o local, a faixa etária, né? Nós ficamos à disposição de ouvi-los e construir junto com vocês esse projeto. Atualmente, a ARCAS, que é a Associação Cultural Ângelo Espresso, que é a mantenedora do museu, também é a equipe cogestora do Parque Fritz Plauma. Então, nós abraçamos um pouco mais de um projeto maior que nós estamos ampliando para realmente tornar essas coisas possíveis para a população, para a comunidade nossa, mas de todo o Brasil, a gente costuma dizer, né? Nós temos 2 coisas únicas em Concórdia que eu chamo, que é o Museu Ângelo Espresso, que é a maior coleção de máquinas de costura do mundo. Nós temos hoje 1915 máquinas de costura. Você só vai encontrar um lugar do mundo, aqui em Concórdia, né? Olha que alegria. E o Parque Fritz Plauma também é uma coisa única. Não tem lugar nenhum uma unidade de conservação igual a nossa. E nós temos que mostrar isso para nós. Eu defendo Concórdia, eu nasci aqui, eu sou daqui, todos, a gente defende por estar aqui presente, né? Concórdia hoje é a 2ª cidade do oeste de Santa Catarina, tem o 8º IDH do Brasil, e eu costumo dizer que isso não é pouca coisa, né? Se nós estamos recebendo isso de quem deixou para nós, né?
Alguém trabalhou para nós chegar aqui. Eu dou alguns exemplos, o seu Ângelo, o seu Atílio Fontana e outros nos deram esse legado, né? Que nós estamos, fugiu a palavra. Nós estamos usufruindo disso, né? Como a cidade oitava IDH, nós temos que deixar um legado para quem vem depois de nós. Quem vem depois de nós é os jovens que são hoje na escola. É os nossos filhos, nossos netos, é os alunos das escolas. Nós temos que deixar, mas nós temos que levar uma experiência que eles façam isso também, que a gente não caia, que a gente não decresça nesse nível. Vocês podem ver que Concórdia não tem desemprego, não tem favela, não tem mendigo na rua. Olha a diferença entre a nossa região e o resto do Brasil que a gente ouve todo dia, né? A situação. Então é nosso legado, é nosso compromisso como cidadão manter isso para depois, para quem vir depois de nós. E eu defendo isso hoje como presidente da ACAS, absorvi o parque para isso e sou defensor dessa causa também. Eu também, para quem não sabe, eu sou presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Concórdia. Então trabalho tudo voluntário para que a gente possa construir alguma coisa melhor, tá bom? Então agradeço de coração a todos, fico à disposição para quando vocês precisarem de alguma informação, a Doris tem o meu contato, vocês podem usar ela, eu fico que algumas outras pessoas também me conhecem, tá bom? Muito obrigado a todos, agradeço o Maurício e o João Paulo, vou falar um pouquinho deles agora, né? Quando eu vim para Concórdia em 2010, eu comecei a conhecer o seu Ângelo, que era meu avô. Eu saí de Concórdia com 14 anos, fui. Na minha época não tinha faculdade em Concórdia, em 1974. Quem nasceu antes de 74 aqui? Poucas pessoas, né? Então, em 74, quando eu terminei o primeiro grau, os pais mandavam nós estudar fora. E eu fui estudar em São Paulo, fui trabalhar de office boy e estudar. Fazer o segundo grau lá, fazer faculdade, porque meu pai e minha mãe queriam que nós fizéssemos curso superior. E eu nunca mais tirei férias em Concórdia na minha vida. Eu voltei em 2010, quando meu pai faleceu, que eu vim conhecer meu avô, e comecei a entender o que era museu, né? Eu costumo dizer que a palavra acervo nunca tinha entrado na minha memória. Eu, como estudante, nunca fui no museu. Nunca nenhuma escola proporcionou que nós fôssemos naquele momento no museu. Eu trabalhei a vida toda no comércio, onde o vocabulário era completamente diferente do que é em museu, né? Então, quando eu comecei a entender que eu tinha um museu, que as frases estão lá, eu quero fazer isso aqui no museu, eu quero transformar o museu, eu quero que as pessoas venham aqui conhecer, eu comecei a aprender o que era museu. Eu fiz 6 cursos de capacitação em museologia. Comido no museu, lá no centro, na Casa da Cultura, você lembra? Sim. 2010. É isso aí, parabéns pela lembrança, né? Nós temos um pouquinho de história. Obrigado pela lembrança, tá? E nos cursos de capacitação eu conheci o João Paulo e o Maurício, que faziam assessorias de capacitação. E aí eu fui entender o que era a palavra acervo, né? Que eu nunca usei no meu vocabulário antes onde eu trabalhava. E de lá para cá nós vamos construindo esse projeto juntos, eles nos deram assessoria desde que eu comecei a falar em museu. Depois eles vieram diversas vezes a Concórdia nos assessorar. E em 2019, através da assessoria deles, da consultoria, foi aprovado o projeto na Lei Rouanet, que desse projeto transformou essa palestra em gratuita. Eles continuam dando assessoria e consultoria. Nós temos um propósito bem básico, que é ter o Guinness como a maior coleção de máquina de costura do mundo aqui em Concórdia, que vai ser uma máquina que vamos trazer para Concórdia, mas nós temos outros diversos projetos que nós estamos trabalhando. No momento a gente está fazendo um projeto que é reestruturação do museu, que é adequar o museu de acordo com a lei que é pertinente ao museu, que é o que eles fazem para nós na consultoria. Então quero aqui agradecer aos dois. Se não fosse eles, o museu não tinha tomado esse caminho, porque foi por orientação deles que o museu chegou até aqui. Então agradeço aqui ao João Paulo e ao Maurício, né? E também agradeço a Ana, que tem feito parte, tem nos ajudado muito. Passou por um momento difícil semana passada, mas a vida segue, né? A gente tem que continuar. A gente tem momentos da vida que são impactantes, mas a vida tem que seguir. A gente tem que continuar firme naquilo que nos propósitos da gente, né? Então encerro aqui. Passo a palavra para os palestrantes, que eu ouvi também, vou sentar aí, tá? Muito obrigado a todos por estarem aqui. Depois, no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixo em aberto daí, tá bom? Uma boa palestra, bom trabalho para vocês, tá? Bom dia oficialmente para todos. O Valdeci já apresentou a gente. Meu nome é João Paulo, eu sou museólogo. A gente da VS Cultural Museologia e Patrimônio. Já vai praticamente 12 anos nessa jornada de museologia. Assessoria museológica, exclusivamente na museologia que a gente atua. Maurício é historiador, mestre em História Cultural, daqui a pouco museólogo também, né? E a gente sempre qualifica e requalifica as instituições museais. A gente queria hoje conversar com vocês, né? Não é
trocar ideia realmente com vocês. Não é o certo, não é o errado, enfim, qualquer opinião que vocês tenham ao longo da nossa fala, sinta-se muito à vontade de perguntar, questionar, por mais simples que seja a questão, a pergunta, a gente está inteiramente à disposição de vocês. Então, bom dia a todos, alegria estar aqui com vocês nessa manhã, agradecer a disponibilidade de vocês em virem aceitar o convite, e embora no convite foi o nome palestra, nós queremos quebrar um pouco esse protocolo muito rígido, muito formal de palestra e transformar isso em uma conversa entre nós nessa manhã. Então, vocês podem ficar à vontade, durante a apresentação nós vamos dar uma provocada para que vocês possam manifestar a opinião de vocês, ou que possam dizer o que pensam sobre alguns pontos, e nós vamos tentar contribuir com o conhecimento que a gente adquiriu na nossa formação e na nossa caminhada empresarial, assessorando museus, né, em todo o sul do Brasil e com alguns projetos especiais fora da região sul, para tentar colaborar um pouco sobre o entendimento do que é museu, do que é a museologia e qual é o trabalho que nós desenvolvemos, em especial aqui com o Museu Ângelo Expríssimo. Correto? Podemos começar? Estamos prontos? Então, perfeito. Conforme o Valdecir comentou logo no início, nós temos aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a popular Lei Rouanet, um projeto para a reestruturação do Museu Ângelo Expríssimo. Esse projeto ele foi viável por meio, primeiro, da constituição da ACAS, que é uma associação privada sem fins lucrativos, para ser a mantenedora do museu. Era o primeiro critério para poder participar da lei de incentivo. Depois veio o tempo de preparar o projeto, apresentar ao Ministério, hoje Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, para que eles pudessem avaliar, reconhecer que o que nós estávamos propondo no projeto tinha coerência e, a partir disso, então, nos darem uma carta para a captação de recursos. A partir dessa carta de captação, fomos procurar diversos parceiros e encontramos, então, algumas empresas que se dispuseram a patrocinar o projeto. Então, elas doam o recurso ao projeto e abatem esse recurso doado do seu imposto de renda pessoa jurídica. Então, neste projeto, nós temos o apoio da Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, temos o apoio do Caetá, supermercado, do Passarela, supermercado, e da Geonex. São as 4 empresas que fizeram depósitos em favor do projeto. E todo projeto cultural, isso é uma tarefa muito importante da Lei de Incentivo à Cultura, todo projeto cultural tem que oferecer uma contrapartida social. Entre as 10 possíveis, nós escolhemos conversar com vocês, porque entendemos que a educação tem um papel transformador e que, conforme o Valdecir muito bem falou, muitas crianças vão ter a primeira oportunidade na vida de visitar um museu por meio da escola. Então, se a escola puder cumprir e fazer este papel, os alunos poderão ter contato com outras leituras, com outras possibilidades de interação que não teriam se os professores, se as escolas não se dispusessem a levá-los até o museu. Correto? Então, a partir desse cenário todo, nós elaboramos a palestra Museus e Educação, o papel das instituições culturais na valorização da memória, para pensar um pouquinho como a escola pode aproveitar melhor o museu e como a visita aos museus pode fazer um significado melhor, tanto para o professor, para a escola, quanto para o estudante que acompanha o professor. Perfeito? Vamos lá? O que é museu? A gente queria conversar um pouco com vocês, como o Maurício falou, né? A gente quer mais conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês. E essa pergunta é realmente para provocar vocês. A gente gostaria da opinião de vocês. O que é museu para vocês? É todo um processo que faz com que o ser humano pense e repense, reveja a sua história, reveja a sua caminhada, principalmente dentro de uma sociedade, no caso a nossa, e que isso venha a trazer não só conhecimento para a gente ou para qualquer ser humano, mas principalmente para a vida. Sem esse papel do museu, a museologia, o resgatar, o guardar, com todas as mudanças que o museu vem fazendo agora, não só
digamos, em peças, mas também toda a questão virtual, que nos oferece uma situação diferente, até dentro dessa situação de pandemia, né? Mas o museu é o preservar, é o guardar internamente, não só em peças, mas aquilo que a gente possa interiorizar como ser humano e não deixar aquilo que já foi, e muitas pessoas usam como passado, mas é o nosso presente de base, é um museu. Perfeito. Mais alguém gostaria de dar sua opinião? Palavras, não precisa ser uma frase completa, enfim. Eu diria que é um lugar que guarda a história. Uhum. Então, há vários tipos de museu, mas todos eles guardam uma história de um povo, de uma cultura. Uhum. Perfeito. O que mais? O que a palavra museu remete a vocês? A gente pode colocar mais um pouquinho, Luiz. É. Depois a gente começa a colocar mais um pouquinho vocês. Sim. Vocês conhecem esses dois locais? Já tiveram oportunidade, já levaram alunos, visitas individualmente? Alguém não conhece nenhum dos dois locais? Primeiro, vocês conseguem enxergar bem as duas imagens? É que nesse ângulo pareceu um pouco claro de lá. A gente colocou só para provocar essas duas imagens, né? Que aqui na cidade nós temos essas duas instituições. Dentro do Centro Cultural nós temos o museu e também aqui na cidade, que nós estamos conversando agora, o Museu Ângelo Spitz, que é a maior coleção de máquinas de costura que nós temos na atualidade. Isso ainda não está certificado com Guinness, mas é um sonho bem próximo. Para efeitos de lei, o museu ele tem uma terminologia, ou seja, ele, além de tudo que a gente conversou aqui, né, vocês falaram, pela lei existe uma definição do que é museu, perante a lei. Né? Existe, digamos, uma definição oficial do que é museu. Né? Então, considera-se museus, para efeito dessa lei, instituições sem fins lucrativos, certo? É muito importante essa questão. Conservar, investiga, comunica, interpreta, expõe para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação, turismo, conjuntos ou coleções de valor histórico, artístico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, né? Abertas ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, perante a lei, isso aqui oficialmente é museu. Vocês podem perceber que é bem amplo, né? Tudo é museu. Qualquer coisa que se enquadra, por exemplo, tem que estar sempre a serviço da sociedade, né? Mas de qualquer natureza cultural, né? Sendo aberta a essa instituição ao público, ela é considerada um museu. Né? Um zoológico, por exemplo, é considerado um museu. Um parque é considerado um museu. E assim por diante. Desde que a instituição se propõe a trabalhar com esses itens, né? Preservação, estudo, pesquisa, ela pode ser considerada um museu. A lei foi criada justamente para cumprir uma lacuna que havia na área museológica, de que vocês podem notar que existem lugares que se chamam museu, lugares que se chamam Casa da Memória, lugares que se chamam Memorial, outros nomes tantos, e isso gerava uma série de dificuldades na hora de enquadrar em editais, em projetos ou em outras questões de cadastro. Então a lei tentou ser abrangente, assim, com todo o respeito à maneira como eu vou falar, espero que não sou estranho, mas não importa tanto perante a legislação qual o nome você está colocando na porta do estabelecimento. Se ele se enquadrar nesses critérios aqui, é considerado museu perante a lei. Correto? Então isso é importante porque aí você cria uma padronização da legislação brasileira sobre o que é museu. O mais curioso é que essa lei só apareceu no Brasil em 2009. Então, a partir de janeiro de 2009,
foi feita uma lei chamada Estatuto de Museus para disciplinar o que é efetivamente o museu. E esse a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que o João Paulo citou, frisou aqui no final, é o que define se o museu está realmente cumprindo o seu papel ou não. Se ele consegue efetivamente se colocar a serviço da sociedade, contribuir para o seu desenvolvimento, ele está prestando o seu principal serviço como museu, que é estar, então, à disposição do público e contribuir para que, a partir da visita e das atividades que ele apresenta e disponibiliza para a sociedade, fazendo com que ela possa adquirir mais conhecimentos e trabalhar em prol do seu desenvolvimento. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, As questões da lei passar um pouquinho mais para frente, sim. enfim, né? Quem depois quiser ler na íntegra a lei, né? Vou deixar aqui. Esse aqui é o número da lei, 11.904, 14 de janeiro de 2009. Né? Se você quiser aprofundar um pouco mais na lei, a gente deixa aqui à disposição o número para pesquisar. Vou passar um pouquinho mais adiante. Questões, como é que a gente trabalha dentro do nosso museu, né? Dentro do Museu Ângelo Explícito. A gente está trabalhando com a nova museologia. O que é essa nova museologia? O que isso, colocando na prática, o que isso quer dizer? Temos museus tradicionais, enfim, existem várias tipologias de museus. Museus de arte, museus mais contemplativos, né? Museus mais sociais. Aqui a gente trabalha com um tripé museológico, onde todo museu sustenta a base de pesquisa, de comunicação e da salvaguarda. Né? Os 3 pilares que sustentam esse museu. Isso a nova museologia prega para a gente, né? Para a gente trabalhar. E essa forma que nós estamos trabalhando dentro do museu, né? Com esse tripé museológico. Né? Pesquisa. Nós temos professora de história aqui, enfim, eu não preciso nem falar muita coisa, o que significa pesquisa dentro de uma instituição museológica. Simplesmente a base de tudo. Eu não consigo contar algo, ou seja, eu não consigo montar uma exposição, eu não consigo fazer uma ação educativa se eu não conheço essa história. E a pesquisa que vai me dar toda essa base, toda essa bagagem, todo esse conhecimento, para em cima dela, enfim, fazer a difusão dessa informação, seja através de uma exposição, seja através dos alunos que vão visitar o museu, que participam de uma ação educativa, seja através de uma palestra como essa. Né? A pesquisa é a base de toda a fundamentação do museu. Algumas fotos ilustrando a questão de pesquisa dentro do museu. Salvaguarda. O que seria salvaguarda? Não adianta eu fazer toda uma pesquisa, enfim, conhecer tudo sobre aquele objeto, sobre aquela história, e não ter mais fisicamente e nem documentalmente esse acervo. A salvaguarda vem nesse encontro. Todos os objetos são tratados de uma maneira especial. Uma xícara que hoje está, por exemplo, em cima da minha mesa, é apenas uma xícara, mas quando ela entra dentro de uma instituição museológica, ela se torna não mais uma xícara, ela se torna parte da memória, certo? Da memória principalmente coletiva, ela significa algo, ela tem uma significância isso. Então, a salvaguarda vem para salvaguardar, ou seja, para conservar esse objeto para que se perpetue por várias gerações. Né? Então, e também não só fisicamente, mas a parte documental dela. Né? O que é, a quem pertenceu, qual é a história, o que significa essa xícara perante a sociedade e assim por diante. Então a salvaguarda vem esse encontro. Comunicação. Não adianta eu ter uma boa pesquisa, eu ter um objeto bem conservado, bem salvaguardado, bem documentado, e eu deixar lá escondido dentro do meu museu, dentro da minha reserva técnica. Eu tenho que expor essa memória, eu tenho que contar essa história. Daí entra a comunicação. O que é comunicação dentro da instituição museológica? A principal que vocês conhecem é a própria exposição. A exposição é uma comunicação. A comunicação da pesquisa, da salvaguarda. Mas também dentro do museu existem outras formas de ter comunicação. Por exemplo, essa palestra que nós estamos fazendo com vocês hoje
é a comunicação museológica também. Uma ação educativa é uma comunicação, ou seja, não importa a forma, mas tudo aquilo que eu me comunico com o externo faz parte da comunicação museológica também. Certo? Então, sem esses 3 itens, vocês podem perceber que um interliga o outro e se complementam também. Né? Tem alguns exemplos. Só retomando um pouco aqui, aproveitando essa fala, o João Paulo citou um lugar chamado Reserva Técnica. Isso sugere algo para vocês dentro do museu? O que vem a ser uma reserva técnica? Já ouviram falar nisso alguma vez? Só que já está morando no museu sabe, né? Quer compartilhar? A reserva técnica nada mais é do que aquilo que você tem guardado, é a tua reserva. Dependendo do que eu estou querendo para aquele mês ou para aquela semana, eu vou buscar a minha reserva técnica. Mas ela começa antes. É tudo aquilo que eu busco, consigo salvar e guardar, fazer a pesquisa, e está lá guardadinho para ser usado no museu. Depende da necessidade, do momento, do assunto, é a minha reserva técnica. É lá que eu busco todo o meu trabalho no decorrer do museu durante o ano e quando estiver lá. Como você disse, desde uma xícara, sim, a xícara tem história, tem quem produziu, fez, aqui, né, serviu há quanto tempo ela esteve, mas ela está lá na minha reserva até o momento que eu preciso dela. Perfeito. Então, assim, a reserva técnica, ela tem essa característica, porque, veja, nem sempre, quase impossível para um museu colocar em exposição todos os objetos que ele possui. Não consegue colocar tudo que você tem ao mesmo tempo na área de exposição. Então, a reserva técnica é um espaço, uma sala, um controle especial, em que o acervo que não está em exposição naquele momento está guardado, acondicionado, bem conservado, que entra na questão da salvaguarda, que o João Paulo frisou bastante ali, a importância dela, para que a gente consiga manter este objeto no melhor potencial de conservação. E então, dependendo de uma exposição temporária, dependendo, como posso classificar para vocês? Então, dependendo da exposição temporária, dependendo do trabalho que nós vamos realizar, nós vamos até a reserva técnica e buscamos o acervo para ser inserido numa nova exposição de longa duração, numa exposição temporária, numa ação educativa específica para uma escola que vai visitar o museu. Então, ela é importante por isso, certo? Todo museu precisa ter uma reserva técnica por conta desta finalidade. Esse é um espaço técnico do museu que muitas vezes nós vamos ao museu e enxergamos uma parte do que ele tem, mas não tudo, correto? Então, essa é um dos grandes diferenciais de um museu bem organizado, né? E de outros que não têm o mesmo nível de organização ou de trabalho técnico adequado. Então, esse é um espaço, né, especial no museu que, infelizmente, não é aberto à visitação, de um modo geral, porque tem todo um controle, né, de conservação, poeira, temperatura, umidade. Então, só entram lá os técnicos que trabalham no museu. Perfeito? E aproveitando, também queria lembrar a vocês que o tripé que o João apresentou ali, pesquisa, salvaguarda e comunicação, é uma interligação. Nenhum bom trabalho de museologia é feito só com uma dessas variáveis. Então, eu pesquiso para conhecer. Quanto mais eu pesquiso, mais eu entendo a importância de conservar e mais eu tenho desejo de comunicar. Não é? Quando nós estamos lá preparando uma aula com aquele empenho todo, e entendemos que a aula ficou bem organizada, entendemos que nós temos um conhecimento, uma informação muito relevante, muito interessante para trabalhar na nossa escola, nós nos sentimos animados para fazer isso logo, né? Para comunicar o que nós conseguimos descobrir pelo nosso trabalho de pesquisa prévia. Então, neste sentido, o museu também fica muito empolgado, os técnicos do museu, em comunicar logo o que a pesquisa está revelando. Quanto mais nós comunicamos o que a pesquisa revela, mais a comunidade de entorno se dá conta da importância daquela informação e por que aquele acervo é tão relevante. Então ela também começa a olhar para o museu com um carinho especial e fazer questão que o museu conserve aquele acervo para mais tempo. E quanto mais eu conservo, mais eu me interesso em pesquisar para descobrir coisas novas sobre o acervo.
Então, essa tríade, esse tripé da nova museologia é que nos embasa a fazer um trabalho de excelência em todos os museus. Nem todos os museus trabalham assim também, certo? Essa é uma perspectiva nossa, que vários profissionais de museologia atuam no mundo nessa perspectiva, e nós também adotamos ela para entender que ela faz mais sentido. Tem museus que, enfim, a gente está aqui, abre as portas, o acervo está aí, quer olhar, olha, não quer, não olha, e tudo bem, certo? São perspectivas diferenciadas em cima do mesmo objeto de estudo que é o museu e as coleções dos museus. Tranquilo até aí? Alguma dúvida que vocês gostariam de tirar ou de perguntar nesse momento? Alguma provocação? Tranquilo? Tranquilo? Quando a plateia está muito tranquila, está entendendo tudo, não está entendendo nada. Né? Vamos lá. Vamos adiante. Educação em museus. Tá? Então, vamos começar a trazer já um pouco mais, né, para o campo da educação e da escola, para que a gente tente se enxergar melhor nesse espaço. Então, educação em museus, isso aqui é uma frase do Marcelo Matos Araújo, um museólogo que tem vínculo com a USP em São Paulo. Durante um período de tempo ele foi presidente do Instituto Brasileiro de Museus, e na gestão dele o IBRAM criou a Política Nacional de Educação em Museus. Então, ele fala que o amadurecimento dos museus e a crescente conscientização acerca da importância da função social tem se traduzido na valorização de sua natureza educativa. Quem começa a ler um pouquinho mais sobre museus vai perceber que os museus já estão avançando muito além da famosa visita guiada, em que o professor vai lá, leva o aluno, o monitor passa com o aluno no museu, agradece, dá tchau e vai embora. Quer dizer, no Brasil, em especial, de uns 10 anos para cá, tem tido um movimento cada vez mais consistente, não que não houvesse antes, mas isso ganhou mais volume a partir dessa data, de que os museus ofereçam mais do ponto de vista educativo do que só a visita guiada à exposição. E é sobre isso que a gente quer começar a provocar vocês a partir de agora. Essa mais uma. Então, aqui um pensamento de dois museólogos franceses que são muito referendados aí nos documentos que são elaborados pela Unesco para a área de museus, que a educação museal pode ser definida como um conjunto de valores, conceitos e saberes e de práticas que tem como fim o desenvolvimento do visitante, ou, nesse caso específico, do estudante que está indo até o museu. Certo? Mas como nós já falamos bastante, e eu quero uma pausa para tomar uma água, eu gostaria que vocês, do fundo do coração, assim, respondessem para nós por que vocês escolheram a educação. Com tantas outras opções na vida, por que eu sou educador? Por que eu escolhi trabalhar na área da educação? Quem gostaria de começar? Sim? Então, quando eu fiz a escolha, eu olho para a educação pensando que eu tenho uma porta e uma possibilidade de transformação. Então, assim, eu vejo que a missão do educador é levar o conhecimento para que esse cidadão possa fazer as mudanças, ir se melhorando. E o educador, ele tem esse campo de ensinar, aprender, construir, refletir, promover a conscientização. Então, é um campo experimental muito lindo, que oferece assim, N oportunidades para colaborar comigo mesmo e também com os seres com quem eu tenho estado trabalhando. Perfeito. Quem mais quer compartilhar o motivo da sua escolha? Vou fazer que nem minha professora de ciências, começar a apontar o dedo. É estimular, fazer, principalmente o compreender, e dentro do compreender, pesquisar e descobrir. Por isso que eu busquei na educação. É instigar o conhecimento, a pesquisa, é descobrir e formar um conceito próprio de cada ser humano ou ser. Eu sou apenas o caminho. E a questão de ter as duas funções, eu
consigo tanto aprender quanto ensinar. E penso que muito mais aprender. Enquanto os senhores falavam, eu lembrei de cada museu que eu fui, que eu levei os alunos e a diferença que fez para a vida deles e para mim. Perfeito. E por que estão fechados hoje, né? Porque muitos estão fechados, porque nós não temos esse caminho de levar o aluno a pesquisar e a compreender o passado pela reserva técnica, pelos objetos que a gente tem a mostrar. E por que a maioria deles, e como quase não está fora disso, estou falando daqui também, por que eles estão fechados? Bom, Nós temos 2 fechados. sim. O que eu posso te responder? Assim, tecnicamente eu posso responder pelo Museu Ângelo Explícito, Sim, certo? entendi. Desculpa. E de um modo geral, eu posso responder o porquê que muitos museus estão fechados. Então, o que acontece? Infelizmente, muitos museus não têm como cumprir os protocolos de saúde de prevenção ao Covid, em termos operacionais, certo? Dos museus que nós atendemos, pelo menos 3 não conseguem abrir ao público no momento. Pela característica da sua edificação, eles não conseguem dar, a não ser para visitantes individuais ou grupos de até 4 pessoas, eles não conseguem dar as garantias de distanciamento social e de prevenção como necessita pelas normas sanitárias atuais. Então, isso tem feito com que muitos museus efetivamente não consigam atender durante a pandemia. No caso do Museu Ângelo Explícito, nós já estamos recebendo grupos pequenos, É o espaço, né? né, por conta da limitação física do espaço. Nós temos a pretensão de, a partir de março do ano que vem, já, né, com uma condição melhor da pandemia e uma percentual praticamente da população que deve se vacinar aí, se não 100%, mas muito perto de 100% de vacinação, poder voltar a atender os grupos escolares como nós atendíamos há 2 anos atrás. Mas é uma questão técnica sanitária. Se eu insistir em receber grupos maiores agora e nós formos multados pela vigilância sanitária, aí gera uma dificuldade bastante difícil para o museu superar isso, tá? Mas, de um modo geral, o que tem ocorrido em muitos museus é isso, como eles não têm condições de garantir os protocolos sanitários, então eles não têm arriscado abrir para não correr o risco, né, de algum problema com a vigilância sanitária. Então, nesse momento é isso, né? Agora, tem outros que eu, honestamente, não posso falar que não estou lá dentro, né? É um problema que a gente tem. Alguém mais quer dar depoimento? É muito comum quando a gente fala, quando a gente conversa isso com educadores, né, vem essa opinião de, enfim, espelhamento em voz, minha avó era educadora, minha mãe era educadora. Isso chegou a ocorrer com vocês? Tem algo parecido aqui entre o grupo de vocês? Sempre a gente conversa com os educadores, enfim, a gente chega até a se emocionar com essas histórias, né, ocultas. Por que eu sou educador? Né? Por que me motivou? O que me fez a largar uma carreira X e partir para esse lado de educação? Vamos passar mais uma? E aí, dando uma provocadinha e puxando mais para dentro dos museus, na opinião de vocês, essa frase aqui, que resposta a gente pode dar a ela? Eu desenvolver ações pedagógicas com os estudantes do museu é uma prática interessante contribuir para a construção do conhecimento? Vocês votam sim ou não? Eu penso que é uma estratégia muito importante, porque quando você fala de forma teórica, muitas vezes a criança, o nosso público é menorzinho, né? Ele tem um entendimento. Agora, quando você consegue ver, né, observar, chegar próximo, o conhecimento se amplia. Então, eu vejo assim que é uma possibilidade, né? Então, como alguém trouxe, tem crianças que os pais nunca vão levar para o museu. Então, são experiências que vão proporcionar um outro olhar, né?
E aí também um cuidado, uma conscientização, vou fazer pensar sobre isso, né? Então, eu sou muito do prático, aprendo muito com o prático. E também levo muito para os alunos essa questão do visualizar, do poder, né? Então, eu vejo que nesse momento, como a prof coloca, a gente está um pouco com as mãos atadas, né? Não fica somente a sala de aula, a fala do professor. Hoje temos a televisão, né? As mídias, né? As tecnologias que vêm para as salas de aula, mas também eu vejo que é um caminho muito importante da construção do conhecimento, esse ir, fazer uma viagem, chegar no museu, é muito bom. E fica para sempre na vida, né? Se eu recordar da minha vida de estudante, esses momentos foram únicos na minha formação. Então, eu valorizo muito, acho muito importante. Vejo que a gente fica bem feliz de vocês trazerem essa proposta, o ano que vem ter a possibilidade de fazer as visitas, né? Eu acho que é uma ferramenta, né, uma estratégia a mais que o professor tem para trabalhar com os seus alunos. Né? Instigar para ele pensar. Perfeito. Mais alguém? A maioria meio que se inclinou a dizer sim, é isso? Tá, ok. Não, pode ser que não discorde também, não tem problema. Né? Eu vou ficar um pouco desapontado, mas eu entendo. Né? Porque não há uma unidade, né, uma padronização em educação. Então, aqui são a página, uma das páginas de apresentação do caderno da Política Nacional de Educação Museal, e embora a imagem talvez não ajude tanto, mas são diversas ações educativas diferentes em diversos museus do Brasil que ela está representando. Uma pergunta que eu gostaria de confirmar, se concorde assim, né, em outros lugares, tem. De modo geral, nós temos algumas barreiras que impedem o acesso ao museu, correto? Por todos os lugares que a gente anda, essas três são as mais citadas. Pouco interesse e falta de apoio, articulação de agenda e dificuldade de transporte. Faz sentido isso para vocês? Faz? Tá. 1 e 3. O 1 e o 3 faz mais sentido. Faz Tá. sentido. Articulação de agenda é tranquilo aqui em Concórdia. Tá, perfeito. Teria um quarto aí que a gente não captou e vocês gostariam de acrescentar? Então vamos lá. Seria, mas não podemos falar. Esse pouco interesse e falta de apoio, vocês encaixam onde aqui? O que poderia ser essa falta de apoio viria em que sentido? Vocês percebem assim? A dificuldade do transporte eu conheço bem, porque isso em 99,9% dos municípios brasileiros, articular a agenda do transporte com a agenda da escola e fazer o ônibus estar disponível para que todas as escolas possam ir ao museu é uma tarefa hercúlea, é difícil. Tem vários lugares que as escolas não conseguem ir ao museu porque o ônibus do transporte escolar nunca ou dificilmente está disponível. Tá? Eu não sei se essa é uma realidade, pelo que vocês falaram, aqui nós temos um pouco disso também, certo? E aqui eu estou tratando a coisa do ponto de vista de gestão do museu e do interesse que vocês venham com mais frequência ao museu, correto? É um juízo técnico aqui acerca do assunto do transporte, correto? Tranquilo? Bom, nessas barreiras aqui, pouco interesse e falta de apoio, a articulação de agenda da nossa parte é super tranquilo. Vão ficar os contatos aqui na última lâmina, basta você mandar um e-mail ou telefonar para o museu, combinar a data que você quer levar o seu grupo de estudantes e lá nós vamos nos preparar para que alguém esteja disponível naquele horário para receber e trabalhar com a turma as ações de conhecimento que o museu gostaria de trabalhar com a respectiva turma. Correto? A questão de pouco interesse e falta de apoio da nossa parte, interesse total que vocês venham e apoio, sempre que possível, a gente tenta dar para que vocês se sintam mais à vontade possível com seus alunos no museu. Correto?
Agora, tem que ver internamente nas escolas, né, e nos âmbitos administrativos se isso faz sentido, se as pessoas querem efetivamente que isso ocorra. A dificuldade no transporte é uma questão de articulação, que possivelmente tem que ser feito com bastante antecedência para conseguir o transporte gratuito, para trazer os alunos ao museu. Nós temos dentro do próximo projeto uma verba aprovada, um pedido aprovado, de que a gente possa disponibilizar, pelo menos para as escolas que estão mais distantes do museu, uma viagem até o museu, certo? Só que veja, a Lei de Incentivo à Cultura ela tem 2 níveis. O primeiro nível é aprovar isso junto ao Ministério do Turismo, certo? Ele já teve um primeiro parecer favorável, estamos esperando agora a aprovação final do projeto. Agora, eu dependo depois disso de captar o recurso para viabilizar a execução disso. Então, às vezes está lá no projeto, mas eu não consigo realizar porque eu não consigo captar o suficiente. Correto? Mas, em dando tudo certo, e nós conseguindo uma boa captação, para o próximo ano é interesse do museu realizar este objetivo, que é fazer com que pelo menos uma turma de cada escola do município, da rede municipal de ensino, possa vir visitar o museu. Correto? Então, na medida em que a gente conseguir captar o recurso, será divulgado em suas escolas e organizada a agenda com a disponibilidade do transporte. Certo? Mas isso é um trabalho que está em andamento, né? Estamos no aguardo da aprovação definitiva do projeto para começar a fase de captação de recursos e então, se Deus permitir e tudo correr bem, nós chegarmos lá a partir de abril, maio do ano que vem, poder mandar essa comunicação às escolas dizendo, olha, tem uma pessoa aqui para receber vocês, temos essas datas disponíveis e a data que você escolher vai ter um ônibus aí na porta da escola para poder trazer a turma que está selecionada para vir ao museu. Perfeito? Então, é uma tentativa nossa, junto com as empresas que vão patrocinar o projeto, de vencer essa, que eu sei que é uma barreira bastante complexa. Perfeito? Bom, vamos decidir? Eu quero fazer uma intervenção aqui. Nós tivemos experiência no passado que o museu vai na escola também, tá? Então, se alguma escola, né, que o museu vai fazer uma apresentação, der matemática, para nós é melhor, nós falamos um pouco sobre o museu e sobre matemática. Então, nós ficamos abertos também dentro desse propósito. Se é uma dificuldade é o transporte, a gente entende, já identificou isso também. Então, nós temos um projeto dentro do museu que nós atendemos vocês na escola. Nós já fizemos algumas experiências. Quando eu falei da escola dos imigrantes, nós fomos na escola dos imigrantes e fizemos uma palestra com matemática naquele momento, que serviu da redação que a pessoa fez depois. A gente fala um pouquinho de cada coisa e foca mais matemática. Entendeu? Então também deixo aqui, ele vai pegar meus contatos para vocês, a gente pode fazer um treinamento nesse momento de pandemia, e como ficou, nós não temos como receber, cumprindo o regulamento hoje do protocolo, o museu não tem como receber visitação, a não ser grupos pequenos com festa não. Tá ok? Obrigado, Maurício. Perfeito. Então, nós humildemente trouxemos aqui uma sugestão em 5 passos, porque o museu está fazendo todo um movimento para se colocar à disposição das escolas, certo? E só que nós entendemos que essa visita tem que ser carregada de algum significado maior, correto? Então, a gente humildemente colocou esses 5 passos como uma sugestão de como nós podemos melhor nos organizarmos numa visita ao museu. Primeira coisa é fazer a visita prévia. A gente chega lá no museu, enfim, vocês, de forma individual, visitar o museu, conhecer todas as possibilidades, todos os programas disponíveis, formação educativa, enfim. Ou seja, conhecer bem a temática e tudo que pode ser explorado dentro dessa temática, dentro da instituição, para depois, enfim, voltar para a sala de aula, formatar um objetivo e depois sim levar os alunos. Mas é muito importante, primeira coisa, essa visita prévia. Dentro do museu, enfim, como eu já falei, mas identificar esses projetos, o que tem de ação educativa, quais são as possibilidades, o que eu posso conversar com o meu aluno, se eu sou um professor de geografia, por exemplo, o que eu posso conversar sobre geografia dentro do museu, matemática, enfim, todas as áreas, né? O que a gente pode fazer de ações educativas? Claro, conversar com o pessoal e depois
trazer os alunos para fazer essas atividades, né? Aí, organizada a atividade, é importante agendar a visita, certo? De um modo geral, sempre que um ônibus para na frente do museu, desce uma turma de estudantes sem agendar, dificilmente o museu, a não ser que passe por uma situação como a atual, de pandemia, ou numa situação muito complexa que está resolvendo algum problema técnico muito relevante, dificilmente o museu vai deixar de atender esse público que está chegando na sua porta. Agora, ele vai atender um grupo com uma qualidade melhor se tiver uma agenda prévia. Então, seguindo esses passos, o educador foi lá, visitou o museu, viu todas as possibilidades, identificou as ações que seriam mais apropriadas para o grupo de alunos que ele tem, ele agenda a visita já com a atividade organizada. E isso faz uma diferença muito grande para o museu, para melhor atendê-los, e principalmente para os estudantes que vão já com um propósito bem definido da visita. Realizar essa visita, né, de forma organizada e planejada, não é turismo, enfim, a gente vai com um objetivo bem específico, né, para fazer essa visita, para ter realmente uma significância para esses alunos, não é somente uma visita pela visita, mas enfim, uma visita com um objetivo. E para isso, enfim, questão de planejamento dessa atividade é bem importante. Por isso os passos anteriores é muito importante. Conhecer as possibilidades, conhecer o museu, conversar com o pessoal, fazer a agenda e depois, enfim, de forma planejada e organizada, levar os alunos para executar aquela ação educativa, mostrar aquele detalhe no museu, conversar sobre tal temática dentro do museu. Ou seja, essa educação extra sala de aula, né? Essa educação fora da sala de aula. O que a gente pode abordar lá dentro? Aqui são escolas que, antes da pandemia, né, puderam visitar o museu, então nós buscamos lá no arquivo para demonstrar esse momento. E, por fim, e não menos importante, a gente precisa concluir essa atividade. Quer dizer, como professores, quando nós montamos o plano de ação, nós temos um objetivo, um propósito, passos definidos da atividade até concluir aquela atividade com os estudantes. Quando nós vamos ao museu é a mesma coisa, nós temos um propósito, um objetivo, um assunto, um tema a trabalhar, e neste contexto nós vamos até o museu como parte deste projeto. E essa atividade pensada, planejada com o museu, ela pode ser concluída lá no museu mesmo, em espaços apropriados que o museu pode disponibilizar para vocês, ou pode ser na própria escola no retorno da visita. O importante é que a prática educativa seja sempre interessante e prazerosa para que tenhamos descobertas e construção de conhecimentos por parte dos nossos estudantes. Correto? Eu sempre falo... O exemplo negativo dessa questão do prazerosa, muitas vezes se depara com alunos, enfim, que faz a visitação com os professores, não sei se é a realidade de vocês ou daqui da cidade, a gente se depara bastante com isso, cada aluno com um caderno, com a prancheta, enfim, não estão nem a prestar atenção no que é o museu, não é uma prazerosa, porque tem que anotar tudo o que eles estão vendo. Então tá sempre os alunos ali com o caderninho, com a prancheta, copiando o que está no texto, o que está isso, o que está aquilo, que falta aquela. Ou seja, prazer daquilo não existe nada. Ou seja, o meu objetivo não existe um objetivo concreto. Os alunos só têm que entrar no museu e sair copiando tudo que vem pela frente. Isso vai desestimular e muito o aluno. É uma chance muito grande e a maioria das vezes acontece isso. A nossa proposta é justamente inverter essa situação. Fazer que seja de forma prazerosa. Ó, pessoal, deixa o caderno lá, deixa a mochila lá, vamos conversar aqui. E se possível, quanto melhor ainda o aproveitamento, se terminar a atividade dentro do próprio museu. Certo. Não deixar para a sala de aula, não deixar para casa, menos ainda. Mas se deixar para dentro da próprio museu, concluir essa atividade, melhor ainda. Mais prazerosa vai ser, mais significante vai ser essa visita para o aluno. E tem uma questão nesse componente, claro, aqui é uma sugestão, tudo é uma sugestão. O professor sempre tem e deve ter autonomia no seu planejamento, na sua forma de fazer. Mas nós entendemos que concluir a ação no museu sempre traz um sentido extra, sempre traz um algo a mais, certo? Mas o museu também pode ser utilizado como um ponto de partida para um projeto pedagógico.
Pode, lá no começo você visita o museu, desperta uma curiosidade e motiva algumas atividades que podem ser concluídas na escola também, correto? Quer dizer, nós confiamos na autonomia e na capacidade do professor. Mas, claro, nós ficamos extremamente felizes quando os alunos terminam a atividade no museu também, porque dá para perceber pelo brilho do olhar, pela atenção, pela maneira como eles se colocam, né? Toda aquela riqueza, toda aquela alegria de ter efetivamente aprendido alguma coisa. Aqui os nossos contatos, né? Museu do seu Anjo aqui, seu Valdecir aqui Abre esse abre esse e-mail. e-mail, enfim, tem nossos telefones aqui, marcar uma agenda, como ele mesmo falou. Se porventura a gente não consegue ir até o museu pode ir até a gente, né? Tem esses projetos também. Mas enfim, essa visita prévia serve justamente para isso, para saber quais são as possibilidades, como é que o museu vai até a escola, qual é a atividade, qual é a finalidade. Esse planejamento, tudo isso é possível. Então, os contatos, enfim, vocês estão à disposição de vocês para qualquer eventualidade, qualquer parceria. Sigam a gente nas redes sociais também, @Museu Ângelo Explícito, tem no Facebook e no Instagram. Aí depois a gente vai marcar as escolas que estiveram aqui, quem a gente achar lá, a gente vai fazer esse trabalho para marcar no post de hoje também e no vídeo também depois. Isso. Vocês viram que essa equipe maravilhosa que nos acompanhou hoje fez o registro desta atividade por conta de que nós estamos em situação de pandemia, não poderíamos reunir um grupo maior de pessoas. Então, esta palestra ficará disponível no canal do YouTube. O museu tem um canal no YouTube, vai colocar este vídeo lá e ele ficará disponível e gratuito para todos que queiram acessar essa palestra posteriormente. Todos que gostarem, né, podem também compartilhar ou sugerir aos colegas de escola que assistam e isso permite com que o museu também consolide mais um espaço dentro das mídias sociais de divulgação do seu trabalho e divulgação de um serviço que nós estamos disponibilizando aos educadores, correto? Então, nós temos um patrimônio cultural riquíssimo dentro do museu. O museu é da máquina de costura, mas o propósito do museu é além disso. A máquina de costura é um suporte de memória fantástico, que nos permite diversas abordagens e estudos a partir deste objeto. Certo? Eu, pelo menos, me criei em casas da minha avó e a minha própria casa. Tanto minha avó como minha mãe sabiam costurar, modéstia à parte muito bem, né? E a memória, para mim, da máquina de costura é uma memória muito afetiva. Mas, além dessa memória afetiva, ela tem outras possibilidades, outros arranjos, outras conversas de temporalidades, de perspectiva cultural, perspectiva econômica, estudos sobre os modos de produção, sobre a organização e o papel das mulheres, que geralmente são elas as costureiras, dentro da composição da renda familiar. Nós temos um universo de possibilidades, a própria questão da sustentabilidade e meio ambiente por meio da produção artesanal das mulheres em casa, ou da produção industrial voltada à confecção, uma própria discussão sobre a indústria da moda, enfim, questões matemáticas que envolvem, né, os desenhos e o corte das peças. Então, há uma infinidade de possibilidades dentro do Museu da Máquina de Costura. Se tudo correr bem, em 2022 nós vamos buscar o certificado do Guinness Book como a maior coleção de máquinas de costura do mundo, registrado, certificado, né, colocando Concórdia neste livro que é conhecido em todos os lugares do planeta e que é sempre valorizado porque há uma metodologia para você poder colocar a sua marca, o seu número, o seu índice lá dentro. Então, por tudo isso, nós temos um patrimônio riquíssimo aqui do ladinho de casa e nós temos a felicidade, como uma empresa de consultoria em museologia, de acompanhar todo o desenvolvimento deste museu desde a sua origem. E a intenção é que ele se torne um museu cada vez melhor e mais significativo para a sociedade de Concórdia e para toda a região da Malc. Mas o nosso público é o Brasil inteiro, porque nós recebemos, somente na época de férias, julho e janeiro,
pessoas dos mais variados lugares do Brasil que passam por Concórdia e fazem questão de conhecer esta coleção. Perfeito? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente até se passou um pouquinho mais, a nossa palestra costuma ser mais curta, mas hoje a gente se empolgou e falou mais do que está acostumado. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para nós ou colocar alguma outra opinião? Quando você fala grupos menores, que quantidade hoje vocês conseguem receber lá? Bem menor. Tipo assim, 5 pessoas? Por aí. 4, 5 pessoas. Geralmente uma família, né? Vai no mesmo carro, a gente consegue atender. Né? Mais que isso, por enquanto, o protocolo de saúde não permite. E vocês atendem, por exemplo, de segunda a sexta, segunda a sábado? Então, hoje, por conta da pandemia, a gente não tem assim, um horário muito fixo, mas sempre tem alguém lá. Então, se chegar em horário comercial, vai ter alguém para atender de segunda a sexta. Tá? Final de semana ele tem que dar uma agendada, porque por conta da pandemia, a pessoa que nos ajudava a atendimento no final de semana, a gente teve que dispensar. Tá? Aí, geralmente, o Valdecir que se organiza para poder atender os grupos no final de semana. Então, precisa dar uma telefonadinha antes. Para 2022, a gente tem já uma organização de ter alguém disponível de terça a sexta, em horário comercial, e finais de semana mediante agendamento. Em 2023, se tudo correr bem, a gente quer funcionar de terça a domingo num horário regular que possa atender satisfatoriamente todo o público. Mas é um processo de reestruturação, então tem coisas que tecnicamente a gente precisa fazer primeiro para depois poder abrir com mais amplitude de horários. E uma outra dúvida minha é com relação ao Free Slalom, ali que é a trilha ali, né? Então também hoje já faz esse trabalho lá, já faz agendamento para público, como que funciona? É nesse contato que eu entro, que eu vou fazer? Aí eu tenho que passar para o Valdecir que lá no Fritz Plauman a gente não tem inserção, porque lá o parque tem uma outra gestão. Na verdade, uma outra equipe que trabalha lá, subordinada à APES, que é a Associação Cultural, né? Mas também você pode entrar em contato comigo, a gente está atendendo sobre agendamento também, porque é uma determinação, uma portaria do IMA, né? O parque é do IMA, é do Estado, o IMA se coordena o parque, nós somos uma equipe cogestora. Então, na portaria, lá também nós temos o mesmo segmento, é sobre agendamento, número de pessoas limitadas, mas nós atendemos. Lá, como o espaço é um pouco maior, a gente pode trabalhar com grupos um pouco maiores. Então, basta ligar para mim nesse telefone, eu consigo fazer agendamento. E depois, quem quiser, eu disponibilizo também ter o WhatsApp do parque, onde a gente faz os agendamentos e o WhatsApp. Pode só solicitar para mim, que eu encaminho, tem uma equipe que trabalha lá. Hoje nós estamos recebendo a Escola Bagatini lá no parque. Né? Nesse exato momento, eles estão visitando o parque dentro de uma... A diretora solicitou, nós estamos fazendo o agendamento com eles lá no parque do Sei. Também nós estamos disponíveis para isso. Está bem. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência, pela oportunidade de conversarmos e continuamos por aqui e também lá no museu à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado.